Olá, bem-vindo ao canal Salviano Feitosa, o seu canal de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Filosofia e Sociologia nos vestibulares. Se você está chegando agora, assistir ao vídeo, curtiu, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um feedback ali através dos comentários, porque afinal de contas eu preciso saber o que eu posso fazer para melhorar esse canal para você. E neste vídeo nós vamos dar continuidade aos conceitos básicos da sociologia. Estamos tratando de instituições sociais. Caso você esteja chegando neste canal agora e este é o seu primeiro vídeo, veja ali que nós temos na nossa playlist os dois primeiros vídeos que trataram de família e de conceitos mega básicos da sociologia. Conceito de desnaturalização, imaginação sociológica é fundamental para você ter esses conteúdos para a gente poder avançar e você não ficar boiando. Neste vídeo nós vamos tratar de educação. Educação é aquilo que sua mãe diz que você não tem quando você arrota na mesa. Educação é aquilo que sua mãe diz que você tem que adquirir indo para a escola. Exatamente, educação. Mas o que vem a ser educação? Educação é tudo isso que eu acabei de falar e mais um pouquinho. Porém, precisamos conceituar sociologicamente e entender como é que, através do olhar sociológico, esse processo de aprendizado ele acontece. Pois bem, então vamos lá. Primeira coisa que é importante você considerar. Dependendo do livro que você estiver estudando, você vai ter ali, ao invés do termo educação, ao tratar de instituições sociais, pode estar diretamente ali escola. Está errado? Não. É uma abordagem diferente. Educação é, por definição, a instituição social que permite, através do compartilhamento de conhecimentos, que se garanta a manutenção e a reprodução da herança cultural de uma sociedade. Se você quiser pensar de maneira bem megalomaníaca, então você vai dizer a herança cultural da humanidade. Guardando as devidas proporções, a escola é a instituição que permite a reprodução dessa herança cultural de maneira formal, através de conteúdos que são definidos após intensos debates. E se você tivesse a oportunidade de assistir à definição do currículo escolar de uma instituição, de um país, você ia ver o que é confusão. Dedo na cara e gritaria, voadora intelectual. Você não tem ideia. Por quê? Porque vai se definir da ampla gama, da incrível quantidade de conhecimento que a humanidade produziu e de vários lugares do planeta, o que é que se deve aprender, o que é que se deve estudar. A partir daí, o que você estuda na escola é aquilo que é definido a partir de um conflito de interesses e de necessidades. E esses interesses e essas necessidades têm relação direta com aquilo que uma sociedade pensa. A partir daí, há uma relação direta entre educação e ideologia, considerando ideologia como sendo o conjunto de ideias que compõem aquilo que a gente pensa, que nos leva a agir e fundamenta, inclusive, o que a gente sente. Então, educação e ideologia estão interrelacionados. Escola, educação e ideologia é o triângulo perfeito para a gente compreender como é que aquilo que é produzido pela humanidade é reproduzido, é mantido e é alterado ao longo do tempo. Então, a escola é a instituição social que define, a partir de um currículo, a partir de um conjunto de conteúdos, de saberes, de tópicos, aquilo que formalmente você tem que aprender, através da ação de seus professores que vão desenvolver as estratégias didáticas para que você consiga aprender da maneira mais adequada aquele conhecimento e desenvolvê-lo aplicando a sua vida. Bonito, né? Lembre da escola agora. Lembrou, né? Lembrou tanto que eu vou fazer menção à análise de caso que está aí na nossa ficha. A canção do Gabriel Pensador, Estudo Errado. E aí, ao analisar a letra daquela canção, aí você vai identificar uma série de elementos que acredito que toda estudante nesse país tem a fazer menção. A escola que
cobra conteúdos demais, a escola que é desvinculada do aprendizado, que é próximo da vida real, entre aspas aí a vida real, dentro da perspectiva daquilo que pode ser útil para o aprendizado da vida fora da escola. Então, a canção diz em seu refrão o quê? Mãe, eu tirei 10, né? Decorei toda a lição, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Esse aprendizado que está ligado a quê? Esse aprendizado que está ligado a um currículo previamente estabelecido e que a grande questão não é que o eu lírico da canção traz. A grande questão não é aprender essa quantidade de saberes, mas é a utilidade deles. Mas é também pensar que essa utilidade não deve ser relacionada a essa utilidade pragmática de você ter, ainda que pareça bem redundante, mas esse pragmatismo no aprendizado de eu vou aprender isso para adquirir aquilo. Existem aprendizados que têm uma efetividade ligada à técnica que é crucial, que você saiba. Você vai, de repente, aprender a fazer... Imagine um médico. O saber médico é um saber muito ligado a um aprendizado de uma prática específica. Fazer uma cirurgia de coração, fazer uma cirurgia de apêndice, observar o funcionamento do corpo é algo que requer um conhecimento que ele é meio que repetitivo em sua instância formativa. Como assim? Uma cirurgia de ponte de safena acontece basicamente da mesma forma. Você pode ter uma ou outra diferenciação, uma ou outra situação que pode vir a acontecer, trazendo a necessidade do médico que realiza essa cirurgia de atuar de uma maneira diferente daquilo para o qual ele foi treinado para. Isso é um saber técnico. Isso é um saber que tem que ser absorvido por quem o aprende, porque coloca em risco o resultado final daquela ação. No caso, a saúde do paciente. Nessa mesma linha de raciocínio, você vai ter o aprendizado de um engenheiro para erguer um prédio. Porém, todavia, contudo e entretanto, existem saberes que têm relação direta com os questionamentos acerca dos sentidos e das finalidades do que se faz quando se aplica aquilo que se aprendeu. Então, para a formação de um bom médico, de uma boa médica, a ética é fundamental. Para a formação de um cientista, também a gente precisa fazer reflexões sobre os sentidos e as finalidades daquilo que o cientista está produzindo. Pense, por exemplo, na utilização do conhecimento sobre a energia nuclear para a produção de uma bomba atômica e a utilização dessa bomba atômica. Então, observe que quando a gente fala dessa educação formal, essa educação formal, ela está ligada a um currículo que é definido para a formação daquela pessoa, para a realização de determinadas atividades ligadas ao mercado, ligadas à sobrevivência, mas essa educação formal, ela também tem que garantir, ou ela deveria garantir, a formação para o indivíduo agir de maneira consciente realizando essas atividades. Ser um médico consciente do procedimento que ele está realizando, do impacto disso na vida daquele que depende dele, daquele que vai se consultar, daquele que está na mesa de cirurgia. A produção de casas, a produção de prédios que leva em consideração não apenas o conforto de quem vai morar lá, mas também o impacto ambiental daquela construção. Então, isso não se faz apenas com números ou com apenas a biologia, a física e a química. Então, a educação formal, ela, pelo menos intuitivamente, deveria compor a formação o mais plena possível do indivíduo nos diversos âmbitos que compõem a sua existência. Por quê? Porque a nossa existência não é apenas a existência econômica, é uma existência que é cultural, uma existência que é religiosa, uma existência que está ligada à questão dos afetos. Então, a educação formal, ela tem que, ou ela deveria buscar esse equilíbrio entre aquilo que vai permitir a formação do indivíduo em termos de autonomia para pensar e tomar decisões conscientes, considerando o impacto daquela decisão direta e indiretamente na vida das pessoas, mas também garantir essa formação
para o trabalho, essa formação para a ação na sociedade que permita a sua própria sobrevivência e também, de maneira geral, que outras pessoas possam ser impactadas positivamente nesse processo. E quando você olha direitinho, pensar essa educação formal, essa educação que se dá no âmbito da escola, das universidades e tudo isso, é você pensar a partir de contradições que são o tempo inteiro vigentes no próprio espaço da instituição escolar, que vai desde o currículo, como foi mencionado, até os interesses e as questões da vida dos estudantes que estão inseridos nela. Daí você ter a escola precisando pensar, ou pelo menos as pessoas que compõem a escola, no processo de definição daquilo que a escola de como a escola vai atuar em termos de propagação desse currículo, para lidar com as demandas que também são dos estudantes, as questões que cada estudante traz no conjunto de elementos que compõem a classe social daquele indivíduo, daquele grupo de pessoas que estudam ali. Além da classe social, você tem que considerar questões que têm a ver com etnia. Além de questões de classe e de etnia, você tem que considerar as questões de religiosidade, as questões de crença, e tudo isso não pode ser desvinculado do todo social, de tudo que está acontecendo fora da escola. Ou seja, o desafio é grande. O desafio de pensar a educação atual, pensar a educação não só no Brasil, mas também no mundo, é de uma urgência tremenda. Esse desafio ele tem que ser encarado considerando o que o olhar sociológico ele pode trazer. O que a sociologia e a filosofia elas trazem para a gente pensar e repensar essa educação formal. Porque essa fala muito comum a criança é o futuro da nação, tem que levar em consideração a educação dessa criança, porque já estamos no futuro de quando essa frase foi dita. E tudo isso que acontece hoje no país e no mundo está ligado a esses processos educacionais, mas não apenas aos processos educacionais formais. É também aqui que a gente começa a pensar a educação que não acontece, a educação que não acontece dentro dos muros da escola, a educação que está fora da escola, a chamada educação informal. A educação informal ou assistemática é o aprendizado que a gente tem, que a gente leva adiante, que a gente reproduz, que não tem nada a ver com o currículo. Aí é onde vem uma questão que é muito delicada e que a sociologia, a partir dessa definição, permite que a gente pense a importância daquilo que a gente faz diante das pessoas que têm a gente como referência. Exemplo bem prático. Quando se trata de educação informal, estamos tratando da educação que é a educação que não tem a ver com o currículo e que acontece através de um olhar, através de uma piada, através de uma canção, através de um filme, de uma novela, de um seriado. Isso é educação informal. Por quê? Porque diante daquilo que nós escutamos, nós, a partir daquilo que aquela canção nos apresenta, nos leva a sentir, a gente tem um negócio que é muito comum, vamos pensar no caso brasileiro, que é a nossa educação sentimental acontecendo por meio da música. Nossa educação sentimental, ela é toda marcada por canções. A gente tem canção para ficar alegre, a gente tem canção que deixa a gente na vibe de refletir, de pensar. E a gente tem uma grande quantidade, e talvez sejam as mais populares, as canções que tratam das questões do coração. De ser deixado, de deixar de amar uma pessoa e de repente acabar, de ir em busca de outras relações porque uma deu errado, mas continuar pensando nessa relação que deu errado. Percebe como, nesse processo, essa educação informal, ela tem que ser levada em consideração, principalmente quando você está pensando a educação formal, a educação da escola. Por quê? Porque as pessoas, os estudantes, as estudantes chegam na escola com esses outros elementos dessa educação assistemática, dessa educação informal. É aí onde a gente tem que considerar, a partir da definição de educação, lembra? Instituição que, a partir desse conhecimento compartilhado, vai garantir, ou tem o objetivo de garantir a reprodução e a manutenção da herança social, ou melhor, da herança cultural da humanidade. Pois é,
racismo, machismo, sexismo, transfobia, lesbofobia, todas essas chamadas mazelas sociais também são parte da educação. Essa educação, ela acontece fora da escola, mas também dentro da escola. Quando você tem aquele comentário do professor que coloca em evidência uma determinada característica física do estudante, quando aquele professor faz aquela piada a partir do que ele acredita de como deveria se comportar o indivíduo, quando você observa a partir do olhar sociológico aquilo que vem de fora da escola para dentro da escola, aí você vê que essa divisão de educação formal e informal, de educação sistemática e educação assistemática, ela efetivamente não existe. A educação informal, essa educação que a gente tem a partir da conversa, a partir dos exemplos de pais, de mães, de tios, de vizinhos, de personagens de novela, de personagens de filme, de canções, essa educação também nos forma. Vai dizer que você nunca, assim, em algum momento, agiu feito aquela personagem do seriado, feito aquele personagem de um filme que você assistiu, procurou se vestir daquela maneira, adotar aquele penteado e ter aquela atitude. Pois é, se você se identificou ou identificar alguém nesse processo, isso também é educação. Então, tratar de educação formal, tratar de educação informal é considerar todos esses elementos, é considerar o desafio que é para a instituição educação dar conta de um mundo cada vez mais complexo. E aí é importante você considerar o âmbito da educação na história da humanidade. E é aí onde a gente vai chegar aos pensadores e pensadoras que estão registrados na sua ficha. Porque, obviamente, você já baixou a ficha, né? Baixou a nossa ficha número 3 de Sociologia. Então, pensar a educação é pensar a partir de alguns pensadores. Acompanha aí, vou até mencionar aqui alguns, não vou mencionar todos, você vai acompanhar na sua ficha posteriormente, mas alguns que têm uma posição incrivelmente contundente e que contribui muito para o debate da educação na atualidade. Então, vamos começar pela Bell Hooks. Para Bell Hooks, olha, bom, tá bom, você achou que eu ia dizer Paulo Freire, não foi? Você pensou que eu ia falar Paulo Freire? Paulo Freire vai ter um vídeo só para ele, porque é impactante demais para a gente falar neste vídeo, que é um vídeo de introdução, para você saber aquele conhecimento inicial para poder começar a seguir adiante nessas questões para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares. Paulo Freire a gente trata no outro vídeo, mas é importante considerar que Paulo Freire defendeu a ideia de uma educação emancipadora, uma educação que considerasse a vida do educando, da educanda. A escola seria esse local que poderia proporcionar, através de um diálogo com o ambiente que o estudante está inserido, com a comunidade, essa formação que seria libertadora por causa da elaboração de uma atitude, da construção de uma atitude que seria questionadora e ativa sobre o mundo. Bell Hooks foi influenciada por ele. Aí acompanha aí, vê. Para Bell Hooks, é necessária uma teoria como prática libertadora, ou seja, uma teoria que também se mostre como prática educacional, como prática social. Então, não basta apenas a ideia, você tem que ter também a prática. E essa talvez seja uma das grandes questões da educação. E principalmente uma educação que leve o indivíduo a ser o mais coerente possível com as ideias que ele tem dentro de um mundo que é marcado por uma aparente incoerência generalizada. Então, para a Bell Hooks, a escola ela tem que tornar possível essa formação coerente entre teoria e prática, de que o indivíduo ele possa viver o mais próximo possível dentro das ideias que ele defende, além de considerar também que as ideias elas podem mudar. Porque muda-se o tempo, mudam-se as ideias, mudam-se os indivíduos a partir dessas ideias. Um outro pensador que tem uma importante contribuição para a reflexão educacional é o Michel Foucault. Para Michel Foucault, e provavelmente você já ouviu falar muito de Foucault por aí, Foucault virou meio que o arroz das redações todinhas, né? Aí falou da educação, a educação é uma instituição disciplinadora que, como você acompanha aí, né, é uma instituição
instituição de vigilância e adestramento do corpo e da mente, e que traz essa lógica punitivista. Lembre da escola, né? Lembre da escola, menino, fica quieto, senão vou tirar ponto. Aí vem, né? Além disso, mas aí também, menino, vamos brincar, né? Que tu tá conversando a aula toda. Quem nunca, né? Quem nunca foi chamado a atenção, aí quer compartilhar fulano do assunto que você tá tratando aí com seu colega de maneira tão animada, aí você diz o quê? É do assunto, professor, compartilhe. Não, é isso aí que o senhor tava falando. Essas estratégias revelam esse jogo de punição e controle que existe dentro da instituição escolar. Então, veja, você tem a ideia do Paulo Freire, você tem a Bell Hooks e você tem o Foucault. Aí você vai dizer, pô, mas entre a educação que se tem e a educação que se pensa, muitas vezes há uma distância muito grande. Como eu devo, então, pensar essa questão? É aí onde você vai considerar a filosofia e a sociologia. Todos esses pensadores, são apenas alguns que estão aqui, que tratam da educação. Você não tem que escolher um para ser certo ou errado. Você tem que compreender como as ideias dele podem ser aplicadas nesse processo de reflexão para a educação e para a escola que está sendo objeto de sua observação. Daí a importância de um olhar multidisciplinar. Daí você ter essa utilização de várias ideias. Essa é a grande diferença na hora de você produzir um texto, que é você conseguir, não é você encontrar o autor que diz tudo, a autora que diz tudo, que serve de tudo para tudo, o tudólogo da redação. Isso é muito comum e tal. Vez ou outra chega um aluno aqui nas escolas que eu trabalho e, professor, tem aí um pensador aí que sirva para tudo? Não, pô, nenhum pensador serve para tudo. Não existe isso. Então, o que seria a atitude mais adequada? A atitude mais adequada é você conseguir, a partir da compreensão da ideia do pensador, usar a compreensão que você tem dessa ideia para desenvolver a sua abordagem, para desenvolver os seus argumentos. E é nesse ponto que a educação ela é fundamental. E aí, para fazer essa relação, acompanha aí a ideia do Pierre Bourdieu. Para Bourdieu, a escola ela funciona como um fenômeno que reproduz relações sociais de dominação, naturalizando-as. Assim, os problemas da escola não podem ser resolvidos pela escola para que ela seja diferente. A sociedade precisa ser diferente. Ou seja, aquilo que a gente encontra na escola não é, na perspectiva do Pierre Bourdieu, muito diferente do que a gente encontra na sociedade em que essa escola está inserida. Veja que perturbador é pensar nos casos de bullying na escola. O que é que isso quer dizer? Pense no como lidar com questões educacionais em que você tem crianças, você tem jovens que estão sendo violentadas. O que é que isso diz sobre a nossa sociedade? Tantas crianças adoecendo, tantas crianças em estado de depressão, tantas crianças com ansiedade, com síndrome de pânico, tantas crianças sofrendo. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer sobre a sociedade que nós estamos mantendo e reproduzindo? É muito importante pensar sobre isso. E é isso que eu tenho a dizer, concluindo esse vídeo. Experimente pensar.